Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalarte. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ortopedia. E hoje a gente está aqui numa noite, né? Estamos gravando numa quarta-feira à noite, muito especial, muito bem acompanhada, com 3 pessoas de lugares totalmente distintos. Então a gente tem até convidado internacional, estamos aqui com o nosso argentino preferido, Flávio Policastro, Germano diretamente do Rio Grande do Norte, e o Luiz Escola diretamente do Capão, mas agora de Campinas, né? Então representando o Sudeste aqui. Então, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Vou começar pelas mulheres, né? Então, G, por favor, se apresente para quem está perdido nesse mundo e não sabe quem é você. Olá, pessoal. Eu já ia dizer boa noite, né? Mas estamos no podcast aqui, então eu começo errando mesmo, né? Não sei que horário que vocês estão assistindo aí, mas está tudo certo. Pelo sotaque, vocês já estão entendendo que eu estou aqui no Nordeste, eu estou em Natal, sou germana, sou fisioterapeuta de formação, fiz meu doutorado na UFSCar e atualmente eu sou professora na UFRN, no campus específico de Santa Cruz, que é um campus do interior. Eu atuo especificamente na pesquisa focada no complexo do ombro, e talvez por isso eu esteja aqui, porque eu tenho também desenvolvido uma pesquisa com pacientes que têm ombro congelado, que é o assunto que vai permear aqui essa nossa discussão, esse nosso bate-papo. E nas horas vagas, gosto de praticar esporte, né? Gosto de me manter ativa, e é isso aí, vamos embora. Muito bom, muito bom. Luiz Escola, por favor, se apresente para todo mundo. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando a gente aqui. Meu nome é Luiz, eu sou fisioterapeuta, sou da equipe Cinetics Physio aqui em Campinas, do Instituto Wilson Mello. Sou especialista em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo, igual o japonês. Fiz meu mestrado e estou fazendo meu doutorado na Unicid e já tem alguns bons anos aí que a minha principal linha de estudo é o complexo do ombro. Então, espero poder contribuir um pouquinho com vocês hoje aí. Com certeza, com certeza. Por último e não menos importante, Pablo Policastro, diretamente da Argentina. Se apresente, Pablo. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês, ter um bom papo para fechar o dia. E é um grande prazer, né? Conhecer o Luiz. Eu já tenho uma amizade grande aí com a Germana e com o Fuco, mas eu tinha muita vontade de conhecer a Luiz, porque aqui na Argentina temos um grande jogador de basquete que é Luiz Escola. Eu tenho uma admiração muito grande por Luiz. Então, eu conheci um fisioterapeuta que tinha o mesmo nome, não tenho dúvida que ele é massa. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Olha, Luiz, essa não sabia não, hein? Deixa eu contar a resenha rapidinho disso aqui, eu juro Por que é, favor, por é favor. 30 segundos, tá? Eu fui dar uma aula em São José dos Campos uma vez, que tem um jogador de basquete que jogou na NBA e tudo, que chama Luiz Escolhe, a grafia é igualzinha do meu nome. Aí eu fui dar uma aula em São José dos Campos e eu pedi um iFood lá. E Uhum. aí o cara chegou na porta do hotel, né, meu? E na hora que eu desci, eu peguei e falei, sei lá, não lembro o nome do cara, mas eu falei, tipo assim, Leandro? O cara pegou, olhou pra mim e falou assim, Luiz, e eu vi a luz do cara se apagando, assim. Aí ele pegou e falou, meu, você sabia que tem um jogador de basquete argentino que tem o mesmo nome que você? Falei, cara, eu sabia, você esperou que era ele, né? Ele falou, eu tive uma esperança. Eu falei, meu, o que que esse cara tá fazendo em São José dos Campos, velho? Ele falou, eu não Eu não pensei sabia nisso. que existia. Você nunca me falou que você tinha esse homônimo aí. Não, ferão, ferão. Quando meu pai descobriu isso, meu pai fez uma árvore genealógica da família inteira, desde quando eles vieram lá da Itália para o Brasil, não sei o quê. E diz o meu pai que o irmão do meu bisavô foi para Argentina.
Então aí, de Aham. repente, ó, pode ser parente mesmo, eu não tô É, sabendo. é, é possível, é possível. Coincidências da vida, muito bom, sensacional. Então, Luiz, você tem uma missão de ir para a Argentina. Pablo vai te levar para conhecer o próprio Luiz na escola e vocês tirarem uma foto. Fica essa missão na tua vida ainda, tá? Estou esperando esse registro. Faremos isso. Muito bom, muito bom. Então, hoje, como a Germana já falou, a gente vai falar sobre ombro congelado, né? Uma condição super desafiadora. Então, uma condição que, dentro do ombro, né, tem muitas particularidades. E eu acho que entender e aprofundar, e que bom, né, que o Pablo está fazendo umas pesquisas no assunto, Germana também, um assunto muito complexo aí. Eu vou pedir para a G fazer uma introdução geral, né? Quando a gente fala sobre ombro congelado, o que que vem na nossa cabeça, o que que a gente já começa a elaborar, né? Então, além dos desafios, as coisas clássicas, né? Mas, por favor, G, dê essa introduçãozinha para a gente dar o start na nossa conversa. Tá, Foucault. Quando a gente fala de ombro congelado, é interessante, né? Porque essa palavra, para os próprios pacientes, o próprio paciente ele fica se questionando, né? Mas meu ombro congela, aí você pensa na Frozen, né? Pensa em várias coisas. Mas é uma terminologia, né, que por muito tempo ficou sendo abordada como a própria capsulite adesiva. A gente pode falar um pouco sobre terminologia também, mas é uma condição clínica que tem uma etiologia ainda desconhecida, né, ou pouco conhecida, talvez, e ela é bem caracterizada pela perda progressiva de amplitude de movimento, e quando eu falo amplitude de movimento do ombro, é a amplitude ativa e passiva, que é algo que, inclusive, a gente acaba diferenciando de uma dor relacionada ao manguito, por exemplo. E essa perda de amplitude de movimento, ela acontece primariamente no movimento de rotação lateral, rotação externa, né, em que você perde pelo menos 50% da amplitude do movimento de um lado em relação ao lado contralateral, e pelo menos outros dois movimentos em outros planos, por exemplo, elevação, né, plano sagital, ou mesmo plano frontal, abdução, ou mesmo colocar a mãos nas costas, né? E essa perda, ela acontece em relação ao lado contralateral ali em torno de 25%. Então, ela é uma condição que está muito associada à rigidez articular, e a outra característica muito forte é a dor, né? E tecnicamente essa é uma condição que ela não tem uma causa específica de bloqueio, ou seja, não tem um bloqueio ósseo, não tem nenhuma incongruência articular. É realmente uma condição que gera um certo prejuízo, né, em diferentes âmbitos para o paciente que a tem, desde qualidade de vida, mobilidade, né, do membro superior, desde abarcando ali todo o conceito que é de funcionalidade e incapacidade, e também prejuízos na qualidade do sono, ou mesmo aspectos psicológicos, né, que a literatura tem levantado um pouco. É um, Acho que a gente vai acabar passando um pouquinho por aqui, mas tem algumas coisas que eu acho que é até relevante a gente falar, o quanto que ainda o clínico, de repente, aborda as fases, né, as fases ou mesmo a história natural da doença, né, e as fases para os pacientes, como é que se explica isso, né? Então, acho que a gente pode também abordar um pouco sobre isso aqui dentro desse podcast, mas assim, o ombro congelado tem duas grandes características, né, que a gente se preocupa mais, que é a rigidez articular, né, o déficit de mobilidade e a dor. São duas condições, dois pontos importantes, e que associadamente a esses dois pontos, né, vem muitos aspectos psicológicos, psicossociais ali que estão envolvidos. Acho que para dar o start, a gente pode começar por aí, né? Muito bom, muito bom. Pablo, por favor, tem alguma coisa para complementar? E aí eu até ia aproveitar e já perguntar, né, qual que é a tua linha de pesquisa, o que que você está pesquisando no doutorado? Eu acho que isso também pode engatilhar aí para a gente entender até o porquê, né, que você chegou nesse tema. Bom, eu acredito que uma coisa interessante aí para complementar um pouquinho a mensagem da Cher é que é muito importante terem em consideração que são pacientes que têm um grande impacto nas atividades da vida diária, né? São pacientes que às vezes você vai pedir para eles, ok, toca a sua cabeça, ou você tem que
higienizar aí suas costas ou fazer certos movimentos que são movimentos básicos na vida diária, são muito difíceis para eles. Então, são pacientes que têm um grande impacto na vida diária e, além disso, têm um longo tempo de evolução da doença. Geralmente tem uma continuação de sintomas que acabam sendo aproximadamente um ano e meio. Isso leva que quando você é clínico e tem que trabalhar com esses pacientes, tem um grande problema, né? Porque imagina, né? Nós estamos falando aqui, tá tudo bem, temos 1 a 2 horas, mas depois temos um tempo que nós temos vontade de fazer outra coisa. E para os pacientes acontece igual. Um dia, 2 dias, 3 dias recebendo tratamento fisioterapêutico, mas depois eles têm uma evolução que é bem devagar e, obviamente, eles têm preferência por fazer outras coisas e acabam ficando um pouquinho chateados. Então, desse jeito, são pacientes que são bem complicados. Eu tinha muitos problemas e tenho ainda muitos problemas na prática clínica com esses pacientes, porque são pacientes que, obviamente, como a Germana falou, têm muitas complicações. E isso levou que tenta responder algumas perguntas que eu tinha na minha prática fazendo pesquisas. Eu atualmente estou fazendo meu doutorado lá na UFSCar e estamos tentando responder algumas perguntas clínicas que têm que ver com essa população. A principal é uma pergunta tentando olhar se tem outras alterações na fisiopatologia. A gente até hoje tem muita informação em relação a que estamos falando de uma complicação capsular, né? Eles têm uma contratura capsular que tem um impacto forte na AGM, além de outros sintomas e outros signos clínicos. Mas temos uma série de casos que foi no ano 2018, do Lewis Holman, que eles fizeram um bloqueio anestésico em 5 pacientes com ombro congelado, e esses pacientes acabaram com uma grande mudança na AGM, né? Então, a conclusão deles foi, possivelmente, pacientes que tenham ombro congelado podem ter, além de uma alteração capsular, alteração de uma coisa que eles falaram de muscle guarding, que a gente pode falar de guarda muscular, a gente pode falar em espanhol de pode ser espasmo ou alguma similitude, né, no conceito, mas basicamente eles falaram que o músculo estava aí comprimindo, né, a articulação e possivelmente isso poderia ter um impacto clínico. Eu acredito que foi uma conclusão forte para uma série de casos que tinha só 5 pacientes. Agora, depois de 4 anos, eu olho para trás e fico pensando, possivelmente esses pacientes não tinham número congelado. Mas isso abriu uma porta, né, para novas pesquisas. Hoje tem pesquisas que tentam aí identificar em relação a os componentes psicossociais, a componentes em relação a o papel do sistema nervoso central no ombro congelado. A pergunta que a gente está tentando ver é se o componente muscular, mais especificamente o manguito rotador, falando de complemento, tem um impacto na clínica desses pacientes. Isso é uma pergunta. Se tem uma alteração aí no manguito rotador, as questões estruturais, nesses pacientes em comparação aos sujeitos saudáveis. E depois temos outra pergunta, se é que o adicionamento de exercícios excêntricos, que são exercícios que têm uma mudança no componente muscular, poderiam ser benéficos nesses pacientes. A gente está acabando de fazer esse ensaio clínico, já estamos aí coletando o follow-up, ainda não temos resultados, mas estamos tentando responder isso. Em resumo, um dos grandes problemas que a gente tinha aí era, e ainda tenho, são pacientes que têm uma evolução que eu acho que é insuficiente para uma pessoa. Eu fico chateado se eu tivesse aí ombro congelado, né? E olho aí como é minha evolução. Uma evolução devagar, que obviamente não sei se vou ficar ou vou ter bons resultados. Muito bom, muito bom. Escola, queria pedir para você complementar também até o que tem chegado para você, o que tem te desafiado em relação a isso, né? E se você puder até aproveitar, fazer um pouco desse timeline, acho que a gente, com o nosso tempo de formado, foi entendendo e evoluindo muito, né? E a nossa evolução
clínica desse entendimento, até que o Pablo falou, né, que chega nas perguntas que a gente precisa responder, tem a ver um pouco com essa maturidade sobre o conhecimento da fisiopatologia e eu acho que até a nossa pressa como clínico de querer mostrar resultado, né? Então, fala um pouquinho dos desafios do que você considera aí do ombro congelado. Eu acho que isso que, primeiro de tudo, acho que é importante falar o seguinte, né? Quem atende muito ombro durante o dia, sim, eu acho que 75% que eu atendo no meu dia a dia são quadros do membro superior. Você acaba vendo bastante ombro congelado, apesar de que, quando a gente vai olhar na literatura, parece que a prevalência não é tão grande. Então, quando você olha, dependendo de onde você está lendo, a gente está falando de 4 a 9%, 10% das patologias do ombro acabam sendo a capsulite adesiva. Mas aí é o que eu falo para a galera, né? Eu falo assim, olha, isso não é a minha prevalência, porque a minha prevalência, como eu atendo muito isso, eu vejo muito mais do que isso, mas não é um quadro tão comum da gente ver num geral, assim como, por exemplo, uma dor relacionada ao manguito rotador ou alguma coisa do tipo. Eu achei bem interessante o Pablo trazer esse artigo onde eles fizeram um bloqueio anestésico, né? Que apesar de ter sido ali uma série de casos, mas levantou uma pergunta bem interessante pra gente, que foi assim: eu tô falando de frozen shoulder ou eu tô falando de frozen brain? Do que eu tô falando? Porque pode Uhum, ser um ou pode ser outro. E só dando uma pincelada em relação à prática clínica, assim mesmo, esse paper me fez ter uma mudança na minha prática clínica que eu já faço na hora da avaliação. Então eu peço, a gente tem que avaliar a amplitude de movimento, né? A Germana falou muito bem, é uma patologia que ela se caracteriza primariamente ou principalmente pela restrição da amplitude de movimento. E aí você pede a pessoa, faz uma flexão, levanta o braço para mim. A pessoa pega, levanta e tem aquela dificuldade, né? Aquele sinal de shrug mesmo, uhum, entrando com o trapézio. Quando eu coloco ela numa cadeira de rodinha, peço para ela apoiar a mão na mesa, quando ela leva a cadeira lá para trás, ela faz esse movimento de flexão quase completo. Então a gente já consegue começar a identificar algumas coisas assim que dá para a gente já levar isso para nossa intervenção. Quando a gente fala de uma linha do tempo, eu lembro que quando as primeiras vezes que eu li sobre capsulite adesiva, tinha uma frase que eu não me lembro quem foi que falou, mas que falou assim: capsulite adesiva é uma patologia que ninguém sabe de onde vem nem para onde que vai. Então, ninguém sabia direito como tratar, e durante muito tempo, o que a gente pensou foi o seguinte: olha, a gente tem as fases da capsulite adesiva, o que o fisioterapeuta vai fazer é o seguinte: é dar aquela embromada ali enquanto as fases passam. Então, você vai controlando o sintoma enquanto as fases passam. Cara, eu vou lançar uma coisa aqui. Eu nunca acreditei muito nessa história de fase, não. Porque eu até acredito que as fases existam, mas eu não acho que elas duram muitas vezes esse tempo todo. Porque quando a gente vai olhar os estudos, a gente está falando muitas vezes de estudos que falam de história natural da doença. E beleza, é o desenho de estudo que a gente tem que olhar mesmo. Até que foi 2019 e 2020, eu acho, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas que saiu uma revisão sistemática, acho que foi na Journal of Physiotherapy, né? Que o uhum. cara, eu lembro quando eu postei no meu Instagram isso daí, eu coloquei assim, eu falei, eu nunca vi alguém dar tanta porrada em uma teoria, que nem eu vi nesse artigo, porque o cara, ele literalmente, ele escreveu o seguinte, que era uma mentira que foi contada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, até que uma hora virou verdade. Então, a gente teve recentemente o nosso curso de ombro aqui na clínica. Eu estava discutindo isso com um amigo meu, com o Vinícius. Eu estava falando, cara, eu acho que muitas vezes quando a gente fala desse prolongamento das fases, assim, desse tempo que a fase dura, a gente está falando de uma fase sem tratamento. Porque quando esse cara ele começa a tratar, talvez esse período ele diminua. Eu acredito que existe uma fase de congelamento, que existe uma fase de descongelamento, tudo isso, mas eu não sei se realmente vai durar esse tempo todo. Mas fato é que a gente aprendeu até clinicamente falando é que realmente é uma patologia que leva tempo para poder se curar. E aqui no Brasil, pelo menos, Pablo, eu não sei como é que é aí, velho, você pode depois falar para mim, mas aqui a galera tem muito negócio assim, que são as tais das 10 sessões, né? Então o cara chega e fala assim, olha, mas ó, o seu tratamento vai demorar 6 meses. Nossa, mas o médico pediu 10 sessões de fisioterapia para mim. Pois é, meu querido, mas não são 10 dias que vão resolver seu problema. E quando a gente fala de capsulite adesiva, é muito isso. E como a pessoa ela tem uma limitação muito grande de movimento, ela quer resolver rápido.
aquilo ali. Então é diferente de quando o cara ele opera um LCA da vida, que um dia ele tá mancando, daqui a uma semana ele já não tá, e assim ele vai progredindo numa progressão muito mais rápida. Então a gente conseguir explicar isso para a pessoa acaba sendo muito importante também. Um outro detalhe foi que, né, a gente, tô falando bem lá atrás, né, eu já tenho quase 16 anos de formado, né, cara? Então, bem lá atrás, a gente se preocupava. É um déficit de amplitude de movimento, vamos ganhar amplitude de movimento. E é isso. E assim vai ser. Então vai ser terapia manual, vai ser orientação para casa, mobilizações passivas, porque vai ser só isso. E hoje a gente sabe que, na verdade, você entrar com exercícios, eu vou falar entre aspas, de fortalecimento, tá? Mas, na verdade, a ideia é você entrar com exercícios ativos mesmo. A gente sabe que esses caras, eles também vão ter uma melhora. Então, a gente pensa, lógico, na restrição de amplitude, mas também entrar com esse trabalho de força para você poder conseguir fazer com que ele progrida nessas atividades do dia a dia, nessas tarefas de alcance, principalmente, o mais rápido possível. Muito bom. E eu acho que é importante pensar, né, até pela fala de vocês, ver que são vários cenários diferentes e tem a situação do paciente chegar ao diagnóstico adequado, né? Então, a gente tem algumas causas primárias, vamos pensar assim. Já peguei algumas que estão até algumas sequelas de pós-operatório de manguito mal cuidado, né? Então, às vezes, a gente tem uma dessas situações. Eu vou aproveitar, vou fazer a rodada aqui também de novo. Acho que eu vou fazer com a G primeiro. De falar assim, a gente tem fatores de risco, quais são essas causas que a gente pensa, por mais que a gente sabe que essa etimologia é tudo meio bagunçado, né? A gente não sabe de onde que veio nem para onde vai, mas a gente tem na literatura fatores de risco que a gente se preocupa mais, ou fatores prognósticos propriamente dito, né? Porque eu acho que nessa fala que é tão divergente, o maior problema é se a gente, como clínico, como fisioterapeuta entendido do assunto, está demorando, às vezes demora para chegar nesse diagnóstico, o paciente fica para lá para cá e fica perdido e aí sim impacta muito a vida dele, né? Então, falar um pouquinho desses fatores de risco, até essa hora de chegar para esse diagnóstico, assim, como que funciona na literatura. Foucault, em termos, é interessante isso, porque muitos pacientes numa fase mais inicial, quando vai para o médico, e aí o Pablo ele trouxe isso muito bem, a questão da confusão, muitas vezes, que os pacientes eles são diagnosticados de forma até equivocada, de tal forma que não era, às vezes, um ombro congelado, mas sim era, por exemplo, uma dor relacionada ao manguito, era após, muitas vezes, e aí pensando, por exemplo, no pós-cirúrgico, né, em que você tem um ombro congelado de forma secundária, nem não aquele primário, né, que é o, o raiz, né? O ombro congelado raiz, digamos assim, que é de causa idiopática, que você realmente não identifica fatores que possam, você identifica fatores associados. Por exemplo, você questionou aí a questão do risco, né, de você desenvolver. Então, você ter o fato de você já ser mulher, a prevalência em termos epidemiológicos, ela é muito maior do que homem, né? Aí traz alguns fatores associados, como, por exemplo, a própria diabetes, né? Diabetes mellitus, tem uma alta prevalência, né? A gente sabe que são fatores associados, o fato de você ter alguma doença da tireoide, hipotireoidismo, né? Também isso influencia como fator associado, e a gente pensa isso em fatores mais sistêmicos, né? Quando a gente pensa em fatores mais locais, tem alguns que favorecem para o desenvolvimento de um ombro congelado. Então, você ter causas intrínsecas relacionadas à articulação, então você vê uma fratura de húmero proximal, uma tendinopatia mesmo do manguito, um pós-cirúrgico, né, que muitas vezes levou aquele ombro que fala-se, né, o ombro rígido, e não necessariamente seria o ombro congelado, e que acaba se confundindo com o ombro congelado, né, de certa forma, muitas vezes não seria um ombro congelado realmente raiz, né, que se fala. Então, tem alguns fatores, e quando a gente pega alguns estudos, a gente vê que os fatores mais locais, né, relacionados à parte mais articular, às doenças, as condições relacionadas ao ombro, isso favorece a um aumento do risco, mais do que quando a gente vê, por exemplo, questões mais sistêmicas, né? Então,
Aqui a gente tem um ambulatório de ombro, do ombro aqui no campus central da UFRN, a gente recebia muitos pacientes, assim, tinha até uma certa quantidade de pacientes de ombro congelado. E muitos vinham de forma secundária, né? Que você vê que tem um histórico linkado com uma fratura de úmero proximal, que fez uma cirurgia para reparo do supra, por exemplo, e aí acabou desenvolvendo. Então, não é aquele ombro idiopático, né? Diferentemente dos que você tem, dos que você tem essas causas um pouco mais, né, locais. E, claro, tem as causas um pouco mais não tem as causas extrínsecas que linka aí com condições como doenças neurológicas, o próprio Parkinson, né, o AVC, né, o AVE, enfim, Uhum. e outras condições mais sistêmicas, até questões cardiovasculares mesmo, né, que entra um pouquinho linkado com diabetes. Então, quando a gente faz um exame, pensa em comorbidades associadas, é muito interessante dentro de uma anamnese triar esses fatores, porque eu sei que não é função nossa dar diagnóstico clínico, mas às vezes você está tratando, né, dentro de um processo e aquele paciente ele não melhora, a dor dele só aumenta, então você já desconfia, né? Isso acaba te levando muitas vezes a até pedir uma segunda opinião para fazer ali a abordagem mais correta, né? E complementando até o que o Luiz falou, é interessante ter um estudo que foi publicado no Brazilian Journal pelo grupo acho que é do ENHAS, acho que tem até o Philip Struff também que estava junto, e eles mostraram que longitudinalmente a melhora dos pacientes eles acontecem ali entre 3 e 6 meses, quer dizer, e depois o que fica é o residual relacionado muitas vezes à mobilidade e até à força muscular que o Luiz falou. Então é interessante que a gente veja que esse processo, né, de longitudinal que ocorre, muitas vezes esse processo mais inicial ali, de 3 a 6 meses, você já vê uma melhora clínica do paciente, né, e não precisa esperar totalmente não é que esperar, mas assim, às vezes a gente fica esperando esse tempo todo como se fosse uma história natural, quando na verdade não é. Acredito muito e é o que a gente vê aqui, quando os pacientes eles são abordados um pouco mais early, né, mais inicialmente, claro, respeitando toda a irritabilidade tecidual dentro de uma abordagem e avaliação, a gente percebe que o paciente ele vai conseguindo lidar, até porque entra o aspecto mais educacional, a gente sabe que não é só sobre o aspecto função e estrutura, né, tem outros aspectos que a gente acaba abordando ali dentro da própria educação, né, do paciente. Então, eu acho que fazendo um resumo aí é basicamente isso, assim, de fatores que são importantes. Não sei se os meninos têm algo a complementar aí dessa pergunta. Perfeito. Alguém quer complementar na parte de fator de riscos? Senão eu vou para uma outra direção aí de tratamento. Eu concordo Luiz? totalmente e também é uma coisa interessante eu acredito, para complementar é que tem alguns estudos que somente a estratégia, né, a intervenção foi wait and see, só olhar como fosse essa evolução. E aconteceu que eles tinham resultados no ano e meio, quase 2 anos, quando você avalia a função, né, do braço, a função do ombro, nesse tempo, eles não tinham uma recuperação total. E isso acontece muito, muito, muito. Acredito que muitas vezes, né, em pacientes que têm afecções de ombro, não só no ombro congelado, que você geralmente o paciente tem um rango funcional de AGM que é de a cabeça para baixo. E se eles não têm estratégias ou intervenções para levar os braços por acima da cabeça, eles não estão tendo aí uma carga terapêutica que seja para gerar uma deformação tissular, né, pelo acima da cabeça. Então, é normal que eles estão funcionalmente muito bem, mas quando você avalia, eles não têm uma AGM normal. Isso acontece em muitos pacientes, por exemplo, no pós-cirúrgico. Aqui no ombro congelado acontece igual. Se você não educa para o paciente, cara, tem que levar as mãos para cima da sua cabeça. Cara, faz tudo. Não tenha medo. A situação não vai ser mais ruim, né? Tem que ir para Uhum. frente. Se você não vai dizer isso para o paciente, acaba sendo ruim para eles. Então, eu acredito, como a Germana falou, que a educação é fundamental. É fundamental desse jeito
falar com palavras que sejam positivas, né? E evitar as palavras nocivas para o paciente, nesse caso. Isso, só para complementar brevemente, é muito interessante, porque no estudo do meu aluno Romário, a gente está investigando, né, ombro congelado e temos 49 indivíduos com ombro congelado primário, né, que a gente já avaliou. E dentro de uma classificação, digamos assim, que não é a melhor, a gente sabe, mas muitos pacientes, mais de 90%, eles tinham na escala de cinesiofobia, e eu sei que não é a melhor, mas é o que a gente tem, né? Mas eles tinham altos níveis de medo relacionado ali ao movimento. Eles tinham aspectos importantes de incapacidade funcional. Eles tinham sintomas de ansiedade, né? Então, é interessante porque é, mais de 50% dos pacientes a gente identificou, né? Então, entra no aspecto educacional, né? De a Uhum. gente abordar mesmo, dentro do que a gente vem aprendendo aqui, né, dentro da abordagem mais psicossocial do paciente. É bem interessante a gente lembrar disso, porque é uma condição crônica, dor crônica, Uhum. e que a gente tem que abordar da mesma maneira que as demais, né? Perfeito. E eu acho interessante, até vou pedir para o Pablo falar de novo, para entender o que, que tem, né, de gold standard, que a gente tem de padrão ouro para tratamento, porque tem todo esse processo da educação, né? Mas é isso, nem sempre precisa estar acontecendo com a gente na nossa mão, e o paciente, muitas vezes, eu já muitas vezes dei alta, entre aspas, o paciente zerou a dor, estava numa fase congelada, e depois tinha uma natureza, e depois você mantém um acompanhamento, né? Então, ele não tinha necessariamente o que estar fazendo na fisioterapia, porque ele tinha sua autonomia, sua autoeficácia, que acaba sendo um processo extremamente importante, né? E junto, né, do que a Germana falou, até para conseguir eliminar essas questões das crenças e entendimento, para não ser um falso positivo, né? Porque às vezes esse medo do levantar está mais relacionado a essas questões de manguito, como vocês têm falado, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente chega num diagnóstico adequado, o que a gente tem de padrão ouro e se a gente realmente, até quando que a gente força essa amplitude de movimento, né? Se a gente precisa devolver, sim ou não, o que que faz a gente avançar ou falar assim, putz, vai ficar assim e vai ter uma limitação, né? O que a gente tem aí, padrão ouro, Pablo? Bom, é interessante aí falar uma coisa que eu estou vivendo agora, né? Pela situação do doutorado, eu estou trabalhando bastante com pacientes com ombro congelado. Tenho muitos pacientes ativos, muitos pacientes que acabaram no estudo e ainda às vezes estão perguntando, né, fazendo consultas. E eu vi uma coisa muito ruim e triste, que foram pacientes que eles estavam no tratamento do ombro congelado, né, em um ombro, e que agora estão tendo ombro congelado no outro ombro. Já Uhum, tive 3 casos até agora. E acaba sendo uma coisa ruim, mas eu aí respondi, acredito que eu pude responder algumas perguntas que eu tinha, né? Porque foram pacientes que tinham dor ao final do movimento, mas não tinham perda de movimento. Obviamente, minha mensagem foi: tem que deslocar o braço, faça todos os movimentos, não deixe aí o braço sem movimento. E acabou congelado igual. Então, aí a resposta é: quando é idiopático, vai congelar igual. Embora a gente esteja oferecendo movimentos, né, na primeira fase, onde eles têm mais dor que rigidez, eles vão acabar aí com o número congelado, infelizmente. Então, isso é difícil. Depois, em relação ao padrão ouro de avaliação, é um padrão ouro que é clínico. Tem estudos aí, alguns estudos de ressonância, onde eles tentam aí identificar algumas sinais que podem ser patológicas, né? Como, por exemplo, o caso do uma 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 fibrose, né, do ligamento coracomeral, um aumento do recesso capsular, uma diminuição aí, por exemplo, do intervalo rotador. Mas tem pacientes que têm essas características e clinicamente estão diferentes. Então, não é o padrão ouro, a avaliação pelas imagens. A gente precisa de uma avaliação clínica, que a Germana falou super bem em relação à AGM, a essa perda. E pensar, obviamente, nos critérios de exclusão, excluir aí
questões que podem levar a pensar que ele tem um ombro congelado secundário ou pensar em um ombro congelado primário. Isso é importante. E depois, em relação a se tem sentido, às vezes, fazer um esforço, né, ou levar o braço à dor, a gente tem alguns estudos, o estudo do japonês C2, onde a gente consiga aí avaliar como é a viscoelasticidade da cápsula e temos ideia de que a rigidez da cápsula é muito grande. Então, embora a gente esteja fazendo uma força muito grande, né, na cápsula, na articulação, fazendo uma terapia manual ou qualquer coisa, acontece que a gente não vai conseguir, né, fazer uma deformação. Não tem nenhum sentido gerar dor no paciente, fazer uma manobra que seja difícil, ou seja, não tem nenhum sentido. Isso a gente tem informação, temos que ter paciência, né? Pensar em que vai ser uma evolução devagar, explicar muito para o paciente e, obviamente, tem outros tratamentos. Temos um ensaio clínico que foi muito importante, que foi o UK Frost Trial, onde eles fizeram três grupos. Um grupo recebeu infiltração de corticoides e fisioterapia. Eu acho que é ruim falar de fisioterapia, foi um tratamento de exercícios e outras coisas. A fisioterapia é uma profissão, né? Não estamos falando de um tratamento. Tem outro grupo onde eles fizeram manipulação com anestesia e tem outro grupo que fizeram liberação capsular. E aconteceu que nos desfechos, dor e função não tiveram diferenças, né? Em diferentes tempos de avaliação. Mas, obviamente, não foi manipulação com anestesia só. Depois disso, tiveram intervenções fisioterapêuticas. E aconteceu o mesmo com liberação capsular. E se a gente gostaria ainda mais de ter a camisa da fisioterapia, somos mais baratos e temos menos riscos para o paciente. Então, se você vai ver os resultados desse ensaio clínico, não temos diferença, mas somos mais baratos, temos menos riscos e eles não fizeram só isso, fizeram também fisioterapia. É interessante ter em consideração isso e explicar para o paciente. Eu não sei como acaba sendo a relação com alguns médicos no Brasil, mas aqui eu recebo muitos pacientes que eles falam: o médico me falou que agora tenho que fazer cirurgia. E minha pergunta é: por quê? Se você não está estancado, você está tendo uma evolução da ADM, a gente tem registro disso. Por quê? Não, você sabe que ser fisioterapeuta não é fácil. Temos muitas vezes que discutir coisas que não têm nenhum sentido, mas temos que discutir. Perfeito. E eu acho que é engraçado, né, da questão da cirurgia, o que que se aborda, né? Se a gente está falando de uma limitação que pode ser capsular, né? Então, assim, não faz muito sentido nem plausivelmente falando, né? Então, ele é mais uma agressão com o tecido, é mais chance de estimular a fibrose, e aí você vai ter todo aquele cuidado pós-operatório, então, assim, né? Acaba não fazendo muita questão. O Luizão, o que que você Foucault complementa? Pode falar, Pablito. é um viés econômico, sem Sim, dúvida. com certeza. Mas eles não É, deixaram claro no artigo, né, Pablo? Não, não. Eles É não um viés falaram isso econômico. no artigo. Não, não, totalmente. muito bom. Luizão, o que que você complementa aí das intervenções? O que você acha que realmente tem funcionado na tua prática, né? Como que você tem lidado com isso? Eu acho que primeiro eu vou voltar um pouquinho no que vocês estavam falando antes sobre educação do paciente, né? Então acho que o primeiro grande ponto, acho que já ficou bem claro aqui que a gente tem que educar essa pessoa é de que não é um quadro que vai se resolver de uma hora para outra, tá? E uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus pacientes aqui na clínica, eu falo isso quase que diariamente. Hoje, por exemplo, eu falei o seguinte: você vai começar a ver uma melhora, mas não é hora de você abandonar o tratamento. Então, esse tipo de papo também é muito importante com ele. O que que a gente percebe, e agora vou falar de tudo, tá? O que que a gente percebe? Aqui no Brasil, principalmente, o cara ele tende a se recuperar da incapacidade antes da dor. Por quê? Porque o cara pega e fala assim, meu, eu preciso voltar a trabalhar. O cara é autônomo, o cara é não sei o quê, o cara vai com um pouco de dor. Eu, o Leandro sabe disso, que ele me viu todo ferrado quando a gente foi gravar um outro podcast. Em abril do ano passado, eu operei uma hérnia de disco, é, L5-S1. Cara, eu operei no sábado, eu operei na segunda-feira de manhã.
Eu trabalhei até sexta-feira à noite. Sábado dei aula. E segunda-feira eu fui operar, sentado, todo ferrado, todo torto. Mas, meu, enfim. Então, aqui os caras vão ter esse problema. O cara vai falar, pô, mas peraí, eu melhorei um pouquinho, então eu não preciso mais desse tratamento. Eu já consigo levantar o braço talvez um pouco aqui para poder pegar o que eu preciso no meu trabalho. Só que aí o que acontece? Ou ele regride, ou ele volta a ter dor, ou, enfim, ele vai ficar de novo incapacitado. Então a gente tem que sempre é, bater esse martelo. Eu tô vendo isso no meu doutorado agora. Meu doutorado é de dor lombar, mas a gente está vendo isso. A gente teve uma crítica do nosso trabalho que eles falaram assim: nossa, mas vocês analisaram menos pacientes para um desfecho do que para outro. Eu tive que explicar. Eu falei, porque, como a gente está falando de pacientes aqui do Brasil, o cara se recupera da incapacidade mais rápido, pelo menos teoricamente. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à cirurgia, que eu queria falar também. Cara, eu não sei como é que é a prática de vocês. Aqui faz muito tempo que eu não pego um paciente que operou assim, capsulite, né? Que operou Uhum, capsulite. A gente teve essa discussão até de novo no nosso curso, aqui a gente teve essa discussão sobre o acrômio, né? Que um médico convidado veio aqui, a gente conversando sobre a cromioplastia, ele falou: Meu, se eu já entro para poder fazer alguma outra coisa, eu dou uma raspadinha no acrômio ali, entendeu? Já tô lá dentro mesmo, cara. Eu dou uma raspadinha no acrômio, eu não entro só para isso. Então, essa cirurgia pura, vamos dizer assim, para capsulite, na verdade, faz muito tempo que eu não pego. Mas há uns anos atrás, quando eu morava em São Paulo ainda, e quando eu pegava mais, o que eu via era o seguinte: o cara fazia a manipulação cirúrgica e falava pro cara, agora você fica uma semana em casa e depois você vai para reabilitação. Cara, ferrou tudo de novo, né? Era melhor nem ter operado. E eu acho que o Pablo ele foi um gentleman quando ele usou o termo viés econômico, porque todo mundo sabe o que viés econômico significa, né, cara? É dinheiro no bolso. Então, a maioria dos estudos, quando você olha custo, principalmente, e quando você olha custo de qualquer coisa que você quiser, a fisioterapia ela é mais barata. Nem sempre ela vai ser mais efetiva, mas mais uhum. barata ela é. Então, o que a gente busca vão ser as duas coisas. Então, quando a gente fala de ombro congelado, parece que, quando comparado com cirurgia, a fisioterapia ela é mais custo-efetiva mesmo. Então, tem que ser a primeira linha de tratamento. Não dá para a gente entender quando não é. Ah, vai entrar com alguma medicação, alguma coisa, porque o paciente está com um quadro assim, está com um grau de irritabilidade mais alto, talvez você queira entrar. Beleza, maravilha, mas tem que ser a primeira linha de tratamento. O que o Leandro falou, né, em relação a quando que eu vou forçar esse ganho de amplitude, né? Porque o cara quer ganhar movimento, né, cara? Então, Uhum. quando que eu vou forçar? O que que eu faço no dia a dia? Isso depende muito do grau de irritabilidade que ele tá, o tanto que eu vou forçar ou não. Então, grau de irritabilidade leve, eu abuso, entre aspas, assim, um pouco mais. De moderado para alto, a minha preocupação é muito mais, talvez, manter, se conseguir ganhar alguma coisa daquela amplitude de movimento, mas eu não quero devolver todo esse trauma para ele. A gente falou tanto de educação, né, de outros fatores que Uhum. podem estar envolvidos. Eu não quero devolver todo esse trauma para ele, coisa que assim, tá, gente? Fazendo aqui um meia-culpa, já fiz muito. Já coloquei muito cara deitado de barriga para cima e falei assim, ó, tem que ganhar. E vambora. E morde o travesseiro, a fronha, a toalha e aguenta a bucha. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então você tem que ir, porque além de você ganhar amplitude, como intervenção de terapia manual, por exemplo, você vai conseguir também ter algum eventual efeito analgésico que pode te fazer ganhar um pouquinho mais essa amplitude também, muito mais do que você ficar forçando a barra. Eu dou aula em graduação, dou aula em pós, é uma coisa que eu escuto muito de aluno. Eu falo, gente, quando você vai colocar a mão na pessoa, não é para você resolver o problema da pessoa na hora. Então, às vezes, o cara pensa, pô, mas eu fiz aqui, mas eu não ganhei 15 graus de movimento. Mas talvez você ganhou 5. Já tá fora do erro padrão da goniometria, já tá ajudando a gente. Então, vamos aí, devagarzinho, você vai conseguindo ganhar essa amplitude. Bom, e pensando muito, né? Eu acho que a gente está num padrão em comum aqui do que como se avalia, como se trata, né? Acho que tem várias questões que a gente está pegando no mesmo lugar. Mas agora eu quero entender mesmo, né? Assim, a G e o Pablo que estão com pesquisas aí em mãos, o que que ainda falta descobrir que poderia realmente fazer diferença nesse cenário, né? Eu acho que tem algumas questões que são de implementação, são do mundo real, assim como o viés econômico e tudo mais.
mas eu queria entender do lado de vocês, como experts e até utopicamente, assim, o que que a gente precisa descobrir para mudar cenário, né? Então, falando um pouquinho até de futuro, o que que vocês apostariam aí, né? Então, G, se você puder falar a tua perspectiva do futuro, aí se tivesse bola de cristal e muito dinheiro para fazer Nossa pesquisa com Senhora, eu isso, posso passar a bola para Pablo? Você me botou numa. pô, quem quiser falar Nossa primeiro pode falar. Senhora! Se eu ganhar na Mega Sena da virada, o que eu vou Luiz, fazer é o responde para mim. seguinte: eu vou injetar uns milhões pra vocês. Eu quero só o meu nome na meiuca ali, meu. Eles que são os pesquisadores, né? Na real, a Giovana que é a nossa professora aqui, né? A gente é Não, tudo não, não, doutorando. não. Esse É, mas cargo aí fica à eu não quero vontade. hoje, não. Quem tiver perspectivas do futuro aí, o que vocês apostariam? Acho que é legal a gente Mas, pensar, ô, né? ô Leandro, isso é bom demais, sabe por quê? Porque é o que eu falo pra galera, quando alguém questiona alguma coisa assim, que eu coloco em aula, essas paradas, eu falo assim, meu, não reclama comigo, velho. Eu sou apenas um papagaio de pirata, cara. Olha, Tá aqui a referência, ó, manda um e-mail pra não pessoa. mesmo. Se você acha que tá ruim, cara, dependendo de quem é, passa até o Instagram. Eu vou começar pelo Pablo, então. Pablo, você que está no seu doutorado aí, deve estar chegando nos momentos finais. O que que você ainda acha que precisa responder para a gente poder mudar o cenário do congelado? Vou falar primeiro uma fofoca, tá? Por O, favor, o Na ano adoramos verdade, passado. fofoca. na verdade, se a gente for ver, ô Foucault, tá faltando tudo, porque tudo que você bota na PubMed, por exemplo, nada traz de alta recomendação, É, exceto o bendito corticosteroide, que é uma das poucas condições, verdade. né, que você vê que pode ser usada, né? Mas de resto da nossa área, nossa senhora. Uma fofoca é, o ano passado eu fui para a Itália para o Congresso Mundial do Ombro. E aí, o Congresso teve uma palestra que foi do Philip Struve, que eu acredito que o Hum, fisioterapeuta que tem mais pesquisas, né, tem até um livro de ombro congelado. Ele fez aí uma masterclass de ombro congelado que foi bem geral, falou de tudo, desde fisiopatologia até tratamento. Então, depois da palestra, a gente teve a possibilidade de fazer perguntas para ele, e uma das perguntas foi: o que pesquisas você acha que a gente precisa, né, para esclarecer um pouquinho mais a abordagem, ter mais informações? E ele teve uma resposta que foi até interessante, difícil, mas interessante. Ele falou: eu acredito que a gente não precisa mais pesquisas de fisiopatologia, tratamento, nem nenhuma coisa. A gente precisa só conhecer a informação que temos e levar isso para a prática clínica. E eu fiquei aí chateado, né? Fiquei, puta que pariu, né? Mas foi uma resposta um pouquinho forte, né? Porque estamos tentando aí identificar coisas novas na fisiopatologia, ferramentas novas no tratamento, e ele falou isso. Mas depois tentei refletir um pouquinho, e acontece isso, e é verdade. Tem muitos pacientes que têm ombro congelado, eles chegam, né, para a clínica e você pergunta: já tive tratamento fisioterapêutico? Sim, eu já fui para 5 fisioterapeutas. E você pergunta: e você uhum, por que acha que, ou por que você mudou, né, de fisioterapeutas? Não, porque eu fiz 10 sessões, como o Luiz falou, eu fiz 20 sessões, e ninguém explicou que não tem nenhum sentido fazer 10 sessões em uma semana, porque tem uhum, uma evolução da doença que é muito longa. Então, eu acredito que às vezes é questão de baixar um pouquinho a informação e entender coisas que nós queremos ser os melhores, queremos ser os melhores profissionais da saúde para o paciente, mas às vezes são as ferramentas que a gente tem até hoje. E temos que fazer pesquisa, temos que procurar novos caminhos, mas é a situação atual. E isso é as uhum. coisas que temos que. Essa é, em minha opinião, a informação que temos que levar para o paciente, né? Que às vezes é muito fácil e simples, mas não acontece sempre, né? Uhum, É minha opinião, mas tomara que tenha que no futuro novas pesquisas uhum. aí recheiem, né, lacunas que a gente tem até agora. Mas você sabe, Pablo, que isso daí que você falou, acho que é uma coisa bem
interessante a resposta que ele deu, né? E é por isso que eu, como clínico, então quem tá, né, tô vendo o paciente, etc., e como professor, principalmente que tento implementar a prática baseada em evidência, etc., tento enfiar isso na cabeça da molecada, eu acho sempre muito interessante quando eu vejo, por exemplo, um masterclass sobre um tema. Tudo bem. Você não vai a fundo naquele tema dentro de um masterclass de, sei lá, de 600 palavras, entendeu? Talvez não dê para você fazer isso. Mas, cara, pelo menos é um documento aonde um clínico consegue ir lá pegar, ler e ter uma noção de tudo certo, pelo menos. Porque às vezes depende, a gente fala muito pros caras, né? Fala, pô, sei lá, lê revisão sistemática. Você não tem tempo? Lê revisão sistemática. Aí um dia eu tava dando uma formação, o cara virou pra mim e falou assim, ele falou, tá, mas eu vou ter que ler uma revisão sistemática pra cada pergunta que eu tiver. Ele virou pra mim e falou, cara, eu não tenho Uhum. tempo pra isso. E eu acredito que o cara não tem tempo. Então, por isso que eu acho que às vezes esses. E parece que são artigos que, assim, né, cara? Não sei, parece que as revistas não dão muita moral, assim. A Brazilian Journal teve uma época, uns anos atrás, a Isadora até publicou um desses sobre segunda opinião, que eles soltaram alguns masterclass desses, assim, mas eu acho que é uma parada que, sei lá, cara, cada 3, 4 anos tinha que ter um pouco mais de. As revistas tinham que dar um pouco mais de moral, assim, para poder essa informação chegar de uma maneira mais mastigada, assim, né, pra galera. Perfeito. Dia conseguiu pensar na pesquisa? A gente tem 1 milhão aqui pra você. Não, eu acho assim, Foucault, Você já eu acho percebeu que cada vez que a gente se encontra, a Germana sai com umas 5 ideias de pesquisa? Você já percebeu que ela fica com o caderninho ali do lado, Leandro? É lógico, Você mas já... aí depois a não, gente é porque discute. A gente vai virar tudo a tchau, Luiz. Você já sabe, né? Germana é feira demais. É feira. não, Exato. ó, Eu ando com eu ela pra vou, fazer tchau dela, meu sonho. Famosa tchau aí, ó. eu sou fera, mas pronto, isso é porque eu tô perto de vocês, minha gente, aí vocês acham isso. Não, eu acho muito interessante isso que o Pablo trouxe, porque ele está escondendo o jogo também, viu, Foucault? Eu sei que ele está fazendo um estudo qualitativo também, com pacientes que têm ombro congelado, e eu acho que você também, né? Você também tem essa perspectiva do entendimento, de a gente trazer o entendimento do paciente, das expectativas do paciente, das perspectivas do paciente, frente à condição, frente ao tratamento, frente ao prognóstico dele. Eu vejo que às vezes a gente quer muito que tais técnicas deem resultados, tais recursos deem resultados, quando a gente busca, por exemplo, a simples terapia manual, né? Uhum, A terapia manual para ombro congelado não tem mostrado cientificamente, é, não tem mostrado um efeito, sabe? Assim, cientificamente falando, os estudos que abordam isso. Tem série de casos muito bem feitos, publicados na JOSPT, inclusive com terapia manual, alongamento e tudo mais. Mas não é um ensaio clínico robusto que a gente acaba olhando, né? Então, você tem uma perspectiva, a gente já entende, eu acho, enquanto fisioterapeuta, e a gente já tem ferramenta o suficiente para atuar com esses pacientes, sabe? Eu acho que tem que realmente respeitar esses aspectos, né, que o Luiz trouxe da irritabilidade e, consequentemente, você tem recurso ali para atuar, mas se tu não para escutar o paciente, né? Se tu não para ouvir as queixas, né? Aquela questão de soft skills que a gente sempre aborda, né? Dentro da perspectiva do paciente, eu vejo que a gente peca muito em trazer para nós o que a gente acha importante e não o paciente acha importante. Então, eu acredito, tem umas pesquisas com estudos, inclusive qualitativos, saindo com pacientes com ombro congelado, tentando entender a perspectiva mesmo do paciente em relação a essa condição, né? Principalmente dentro do seu contexto. Acho que muita coisa vem nessa linha aí. Talvez o Pablo possa até dar um pouquinho de spoiler disso daí, mas eu acredito que, em termos de fisioterapia, né? De tratamento fisioterapêutico, se a gente traz resultados de revisões sistemáticas, a gente entende, por exemplo, que supervisionado ele é melhor do que o exercício sem o paciente com supervisão. Diferentemente do que a gente vê, por exemplo, de um dor relacionado ao manguito, né, que não vê uhum, diferença. Esse é o tipo de paciente que talvez eu não tenha que trabalhar com dor. O paciente uhum, sentindo dor, entendeu? Diferentemente da abordagem do paciente com dor relacionada ao manguito. Quando a gente busca recursos eletrotermofoto,
a gente não tem respaldo para estar utilizando. Mas na prática, será que usar uma TENS antes ou durante o movimento, isso não alivia de sessão a sessão? Não sei, entendeu? Então, assim, tem muita coisa em aberto, mas dentro da nossa prática, mas eu creio que ainda, eu creio que os estudos futuros, eles venham tentando buscar um pouco mais entender essa perspectiva do paciente, sabe? É uma opinião, assim, que eu tenho visto dos estudos qualitativos, né, principalmente oriundos de ensaios clínicos. Antes do Pablo falar o spoiler do qualitativo, Não, eu 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 concordo totalmente, né? Eu tenho a camisa da Xamana. Para mim, o que ela falou com a cara dela aqui. Olha isso. Então, para mim, o que ela falou é ótimo. Eu acredito que os estudos do século XXI são os estudos qualitativos. Dão Uhum. muitas informações, Então, sobretudo nas doenças do ombro, né? Que a gente não tem uma boa precisão diagnóstica de muitas ferramentas. Então, é fundamental a gente, a escutar, gente não tem ferramenta, né, identificar Pablo? Não tem isso. ferramenta. Você busca quais questionários estão validados para avaliar Isso. esses pacientes com ombro congelado, sabe? São Uhum. pouquíssimos assim. Então, Concordo. a gente não tem muita ferramenta para estar investigando, para estar dando algum tipo de prognóstico. Eu vejo muito assim que tem esse ponto, né, da gente compreender o paciente, mas não especificamente as questões. Pode usar as questões para nortear, mas eu vejo que essas questões mais abertas, né, de compreender mesmo o paciente assim de uma forma mais ampla, eu acho que talvez seja um caminho aí. Perfeito. E Concordo. eu acho que é muito interessante, até a fala do Felipe Struss, que a questão está muito relacionada, a gente já tem muita coisa, né? E às vezes a gente complexa tentando nesse novo. Então eu acho que a gente ainda precisa entender tanta coisa que a gente faz. Se a gente for pegar, por exemplo, a dor lombar, né? A gente sabe tanto, mas ao mesmo tempo a gente está sempre num lugar muito parecido, né? E por mais que a gente tenha técnicas inovadoras, ou até o entendimento hoje do psicossocial, não está mudando o cenário, né? Então, quando a gente fala dessa questão de mudar cenário, e até a gente estava tendo uma discussão hoje sobre ortopedia, que acho que talvez, né, aumentar o baseline para todo mundo estar num nível mais acima da fisioterapia é mais interessante do que ficar pegando uma ponta e ficar esticando ela, né? Então, eu acho que quando a gente fala de melhorias ou mudança de cenário, talvez o balizar para o alto, né? Os fisioterapeutas, os tratamentos em si, ele é melhor do que pegar uma ponta e esticar. Então, eu acho que é legal quando a gente chega nessa maturidade, porque até para não ficar caindo em coisas novas, né? Então, uma intervenção X, Y, combina isso com aquilo, a gente ainda não entende tanta coisa da complexidade do tratar, e aí, na hora que a gente quer fazer, né, uma abordagem, e a gente pode resumir tudo que a gente falou agora, né, na questão de educação, terapia baseada em movimento, e isso seria o grande resumo, né? Mas eu preciso só simplificar esse cenário e para o paciente também, e ele se tranquilizar que é a perspectiva do paciente que os qualitativos trazem, né? Qual que é essa perspectiva dele, que ele tem de preocupação para eu poder dar uma informação de qualidade para ele que realmente faça sentido e diferença dentro do que ele tem de cenário e prognóstico, né? Então, eu acho que isso é muito maduro pensar nisso, ao invés de ficar tentando fazer ensaios clínicos mirabolantes, né? Eu brinco que eu sou destruidor de ensaio clínico, muito porque às vezes a gente fala assim, É, tá, se eu descobrir um resultado diferente esse versus esse, o que muda depois, né? Porque no final eu estou torcendo para empatar. Se empatar, eu uso os dois, né? Conforme o paciente prefere. Então, nesse exatamente. sentido, eu acho que é legal a gente ter essas perspectivas. Gente, a gente está indo para os momentos finais aqui, né? A conversa é boa, passa rápido. E aí eu queria que cada um de vocês fizesse um fechamento rápido aí e também aproveita e já deixa aonde a gente encontra vocês aí. Então, vou começar agora da ordem inversa, escola, começa aí. E aí, por favor. Só para Bom, pegar esse período. primeiramente eu gostaria de dizer que eu gostaria de uma parte 2 desse podcast aqui, né, meu? Vixe, dá Porque para a gente fazer ainda. dois, três. Tô esperando sair Porque essas pesquisas aí. tem coisa para falar ainda sobre isso, hein, meu? Então a gente poderia organizar uma parte 2. Bom, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Leandro, sempre junto aí. A gente sempre tá nas encrencas aí junto. Obrigado pelo convite de novo. Germana, minha parceira de gravações aqui, cara, a Germana até já aparece o fundo de tela aqui
no meu computador aqui, de Ai, meu tanto Deus. que ela aparece no meu Zoom. Pablo, um prazer te conhecer, meu. Tô aguardando ansiosamente os resultados desses estudos, porque os caras são assim, né, velho? Os caras trazem, a gente tá fazendo, não traz um resultado parcial, não fala uma coisinha, não fala nada, né? Deixa a gente só na Eu tentei vontade. adiantar a qualificação desses trabalhos aí, mas não deu certo, pelo jeito. Não, não tem jeito. Mas, gente, muito obrigado, gostei muito do papo, espero que a gente possa se reunir de novo, tá bom? Com certeza. Pablito, por favor, fale onde que a gente te acha e, por favor, fala do So- podcast do que vocês têm também na AKD. Mais uma vez, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acredito que foi um bate-papo sensacional e eu fiquei com vontade de continuar, né? Fiquei com vontade de continuar. Creio que ainda temos muito por falar e muito por discutir, né? E tentar ajudar a nossos pacientes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom, muito bom. G, por favor. Então foi 3-1, Fu. Pode marcar o episódio 2 do podcast aqui, tá 3-1, aí mesmo que você não queira, né? Por mim, Valendo ok. aí. Democracia. Não, só agradecer vocês também. É sempre muito divertido, sempre muito leve estar junto de vocês. Eu sempre aprendo, cada podcast é muito gostoso, porque faz a cabeça fervilhar. O que Luiz falou não é mentira, é verdade. A gente sai com ideias aqui, porque a cada fala, principalmente quem está ali na parte clínica, lidando com o paciente todos os dias, atendendo vários pacientes, eu acho que isso traz muita riqueza de pensamentos, de questionamentos. E é isso, sabe? Essa troca que é importante. Através desses podcasts, eu acho que a gente sempre aprende bastante. Então, espero que quem escutou aí possa aproveitar, possa levar alguma coisa de positivo para a sua prática clínica. E se precisar, né, a gente está aqui, né, nas redes sociais, né? Vocês podem encontrar a gente, depois os meninos marcam aí. Mas fico à disposição aqui para qualquer dúvida. E mais uma vez agradecer a vocês três aqui. Sensacional estar junto com vocês. Então, eu fiquei com o meu celular aqui, meu, porque eu tava esperando o Pablo falar a rede social dele aqui para eu poder começar a seguir, mas Ah, ele não claro, falou, Fabio, né, por cara? favor, Pablo. Não, Pablo, Aí, Então, fala a rede social e também fala do podcast que vocês têm na Argentina, por favor. Bom, meu, meu Instagram é Policastrito. Tá difícil aí, né? Policastrito, mas tranquilo, se eu sou amigo da Germana, do Fuco, e eu também estou seguindo aí o Luiz Escola. Os dois Luiz, o jogador do basquete e aí, ó. a feira fisioterapeuta do Brasil. Ô, Pablo, e o podcast, meu? Fala do podcast, qual que é? Tá no Spotify, o Tem, seu podcast? Tá onde? temos alguns podcasts aí que estão em Spotify, né? Eu sou membro da Associação Argentina de Fisioterapia Esportiva, a ACAD, aí temos. E temos também aí do COQUIBA, que é o Colégio de Fisioterapeutas do Estado de Buenos Aires. Aí temos alguns podcasts falando um pouquinho de tudo. Se estão aí com vontade de escutar um pouquinho de espanhol, são bem-vindos. Deveria ser portunhol aí, ó. Portunhol, mas podemos É, fazer, podemos. olha aí. a gente atinge mais pessoas diferentes, né? Isso Muito aí. bom, gente. Sensacional. Então, ó, como vocês viram, vai ter a parte 2, mas para ter a parte 2, o Escola vai ter que conhecer o Escola e vocês vão ter que deixar as perguntas que vocês não, que a gente não conseguiu responder dessa vez, né? Para a gente ter mais pauta ainda, né? Isso. Então, sempre bom a colaboração de vocês. Deixem as dúvidas, perguntas, comentários. Curte, compartilha, manda para todo mundo aí para a gente poder chegar ao máximo de pessoas possíveis. Luizão, obrigado, Pablito, G, muito obrigado a todo mundo. Uma boa noite para vocês e para onde vocês estiverem, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana. Até a próxima. Valeu, pessoal. Beijão. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Beijão. Tchau, tchau.